Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. O vídeo de hoje vai funcionar como um guia de como melhorar a execução do seu planejamento. Alguns dias atrás, eu estava assistindo uma formação do padre François, que ele falava sobre a questão da fé. Você pode se perguntar nesse momento, o que é que a fé tem a ver com a melhora na execução do meu planejamento? Me acompanhe até o final desse vídeo que você vai entender. Na formação ele falava que a fé surge primariamente da pregação. A pregação no sentido de que é preciso que eu fale, para que à medida que eu fale você está me escutando, e à medida que você está me escutando, você discerne se aquilo é digno de credibilidade ou não, digno de crer ou não. Explicada de uma forma simplória, seria isso. E o que é que isso tem a ver com a melhora na execução do meu planejamento? Bem, dentro da vivência de uma obra, o que comumente acontece é de a gente ter que fazer um novo planejamento em cima de uma realidade que se surge. Ou seja, devemos fazer um planejamento novo para que o empreendimento possa ser desenvolvido. E esse novo planejamento, ele surge em virtude de inúmeros fatores que podem acontecer, como imprevistos que anteriormente, como o nome já diz, né, é imprevisto, e isso, à medida que esse novo planejamento surge, faz-se necessário que, aqui não vou utilizar mais a palavra pregar, mas faz necessário que eu fale, ou seja, que eu comunique um novo planejamento para a equipe. E à medida que eu comunico esse novo planejamento, as pessoas irão ouvir, e à medida que elas ouvem, que elas escutam, elas têm que refletir sobre se aquilo é digno de crer ou não. Ou seja, faz-se necessariamente que eu comunique um novo planejamento para que as pessoas tenham fé no como vai se prosseguir a execução de uma obra. E a questão da comunicação é o que faz muita diferença na execução de um planejamento. Mas não é uma simples comunicação. Essa comunicação ela deve estar alicerçada em 3 pilares. Tem um livro chamado Comece pelo Porquê, que ele fala um pouco sobre esse princípio, mas ele não estrutura como 3 pilares, mas seriam 3 camadas, que é o livro do Simon Sinek. Eu vou deixar depois aqui o link na descrição do vídeo, se depois você quiser adquiri-lo, você pode acessar. Então, nesse livro, esse círculo dourado, como ele chama, tem essas 3 camadas: a camada do porquê, a camada do como e a camada do o que. E a comunicação ela deve partir de dentro para fora, no sentido de que ela deve partir do porquê para o como, para que as pessoas possam se sentir meio que inspiradas ou terem a inspiração de crer naquilo que está sendo comunicado. O porquê seria a ideia e o como seria o passo a passo, o que seria o resultado. Então, esses 3 pilares sustentam a fé, ou seja, a fé aqui que eu falo é no sentido do que eu falo, você acredita, você escuta, porque você, à medida que você escuta o que eu estou falando, você vai crendo que aquilo é condizente com a realidade. E essa questão de ser condizente com a realidade também faz toda a diferença dentro da execução do planejamento. Por quê? Porque
a ideia ela deve ser condizente com a verdade e com a realidade. Por exemplo, se no desenvolvimento de uma obra, na execução de uma obra, surge determinada situação que precisa utilizar método A ao invés de um método B. Então, surge a ideia de utilizar esse método. Mas, ao invés de querer utilizar esse método, por alguma questão, como é que eu posso dizer, alguma questão de querer inovar muito, ser muito diferente ou sair da caixinha, eu quero utilizar um método W. Mas só que esse método W não é condizente com a realidade que se apresenta ali no momento daquela obra. Então, a ideia é que ela tem que condizer, ser condizente com a verdade, com a realidade que está sendo executada, que está sendo mostrada ali naquela obra. E o passo a passo aqui, ele deve refletir tudo aquilo que você já fez. Ou seja, como é que eu posso explicar isso aqui? Ele deve refletir tudo aquilo que você já fez durante a execução daquela obra em si, ou então durante a execução de outras obras, no sentido de que as pessoas possam crer porque você já fez algo semelhante àquilo e isso gera uma credibilidade para que as pessoas confiem no que você está planejando, porque em outra situação você também já demonstrou que este novo replanejamento surte um efeito. E o resultado, ele deve sempre gerar confiança, no sentido de que as pessoas elas devem sentir que ao executar aquilo, realmente isso vai ser ou vai acontecer. Porque imagine a seguinte questão: o que às vezes dificulta a execução de um planejamento é que muitas das vezes o que a pessoa está executando ela não entende qual é ou qual vai ser o resultado daquilo que ela está executando. Elas não conseguem ter uma visualização daquilo que será executado, não conseguem visualizar o final. Então, o resultado deve gerar confiança de que as pessoas devem crer que aquilo realmente faz sentido e de que aquilo que está sendo executado gerará um resultado positivo. Então, recapitulando, para melhorar a execução do seu planejamento, o que se faz necessário é que você melhore a sua comunicação na questão de transmitir de forma entendível o seu novo planejamento. Então, espero que isso possa lhe ajudar a melhorar a execução do seu planejamento aí aonde você se encontra. Queria aqui também deixar 3 pequenos lembretes, ó. Eu acho que poucas pessoas no final do vídeo falam isso. Mas é o seguinte: se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, deixe o seu like e também deixe o seu comentário. E se você já é inscrito nesse canal, lhe agradeço bastante. E não esquece de deixar o seu like e deixar o seu comentário. Outro lembrete eu tenho um playbook chamado Como Romper com a Barreira do Planejamento. Se você tem dificuldade em se planejar, eu vou deixar o link de acesso a esse playbook aqui na descrição do vídeo. Também você pode estar me acompanhando pelas minhas redes sociais, pelo Instagram. E se você quer receber minhas cartas
SPA, minhas cartas Se Planeje Agora. Eu também vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. Então, um grande abraço e até o próximo.